Fala, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Venture Fellows Podcast, podcast da Venture People, sua consultoria de recrutamento e seleção que ajuda a construir a sua startup. Antes de a gente começar o episódio de hoje, não esquece de dar like, curtir, compartilhar, principalmente no Spotify e no YouTube. Hoje, esse episódio em especial, quem tá aqui comigo é quem, Bia? É o Roberto Valverde, seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado. Se apresenta um pouquinho pra gente, conta um pouquinho de você. Tá bom, empresário baiano, nascido e criado em Salvador, Bahia, 45 anos, pai de uma filha, 2 anos e meio, chamada Sofia, casado com a doutora Lohane, médica nutróloga. Tendo feito mexendo da família, sou empresário desde novo, sou oriundo da economia real, montei uma empresa de gestão de estacionamento há 18 anos atrás, empresa essa que eu vendi para um fundo de private equity em 2016, chamado Pátria. Empresa essa que eu fiquei como acionista até o ano passado, quando nós fizemos a fusão da companhia com a multinacional francesa chamada Índigo. Em paralelo, entrei nesse universo de tecnologia em 2017, quando eu resolvi bancar um pouquinho de investidor anjo. Fundei uma própria startup também para entrar no ecossistema de negócio e atuei como advisor na captação de dinheiro, tanto para algumas empresas de economia real e de tecnologia. E, em paralelo, atuo como conselheiro e advisor de algumas empresas de vários setores da economia. Muito bom. Falando um pouco de investimento antes, você falou que já investiu em startup. Você quer compartilhar se já deu bom ou não deu bom? Como foi a sua experiência? Eu investi em 3 empresas. Uma deu boa, uma deu muito mal e uma deu 0 a 0. E por que a que eu coloquei dinheiro deu boa? Porque eu conheci os fundadores, eu gastei quase 5 meses de diligência antes de tomar a decisão de botar o dinheiro. Eu fui o cara mais chato da mesa para botar o dinheiro e o fundador, que amigo era, esperou, teve paciência de me aguardar. E eu fiquei aguardando o momento de dar a saída quando o estratégico resolveu comprar a empresa para poder fazer um aporte. Então eu diria que o somatório dessas coisas, além de eu achar que o business poderia parar de pé no médio prazo, eu dei essa saída exitosa. A que deu mal, o fundador me vendeu um sonho, foi a primeira empresa que eu botei dinheiro, eu não entendia nada de tecnologia e fui no oba-oba que outros amigos estavam colocando grana. A que deu 0 a 0 foi porque o setor mudou radicalmente de um ano para o outro, a empresa não tinha caixa suficiente, não conseguiu fazer a rodada porque veio o inverno das startups e a empresa teve que fechar, mas conseguiu devolver o dinheiro dos investidores sem correção. Então é um 0 a 0 negativo porque não teve nem correção do CDI. Bom, a margem tá boa, uma de cada, né? Uma que deu ruim, uma que foi zumbizeira. Resumindo, eu não faço mais. Traumatizou, falou, chega, já deu. É que eu não me coloquei, eu testei para ver se eu tinha fit, como dizem aqui na Faria Lima, né? Para ser investidor. E, cara, eu não tenho. Ficar só assistindo de espectador e malmente tendo uma reunião mensal com o empreendedor para fazer algumas perguntas e tentar ajudar, eu não estou muito nessa caixinha. Eu sou empresário. E o empresário, quando ele quer bancar ser o investidor, às vezes os papéis se confundem e você quer até assumir as rédeas do negócio para poder ajudar. E eu me vi um pouco querendo fazer isso. Então eu falei, cara, eu estou na caixinha errada. Eu não desempenho bem esse papel. Eu posso até entender a lógica do negócio, eu posso mitigar o risco de perder ou ganhar o dinheiro, mas eu não me senti bem. Então acho que tem gente muito melhor para fazer esse mesmo papel do que eu. Já engancha então na nossa primeira pergunta, né? Entre as diferenças de ser o empreendedor e ser o investidor. Grandes diferenças. E assim, o empreendedor, ele também é um investidor, porque ele está botando o próprio dinheiro dele e delta tempo, se arriscando no all-in, assumindo um passivo todo na pessoa física para quiçá dar certo. Então, para mim, esse é o pior cenário. O cenário do investidor é, quando o investidor aloca dinheiro dos outros, que é o que o Venture Capital faz, eu vou te dizer que ele está numa zona de conforto, porque ele se remunera de uma taxa de administração e o hurdle do sucesso. Então, qual é o risco que ele tem, na verdade? É reputacional, de fazer uma cagada e não conseguir levantar dinheiro de novo. Quando você é um investidor na pessoa física e você tem experiência como empreendedor, e aí eu acho que a beleza da coisa de investidor anjo, quando ele tem esse rótulo de definições, aí o investidor ele consegue entregar valor na proposta, achar que está empreendendo de alguma maneira porque ele tem tempo para se dedicar para ajudar o empreendedor e pegar na mão dele, e ele se encaixa muito bem. Então, esse tipo de investidor, ele é um empreendedor, mas numa caixinha de investidor querendo um retorno sobre a alocação. Acho que essas são as distinções que eu faço. Agora, quando é um investidor clássico, acostumado a lidar com dinheiro alheio, eu tenho um pouco de reticência sobre esse perfil do que é tomada de risco. Eu não acho que esse cara está tomando risco. Quem está tomando risco é o empreendedor, é o cara da ponta. Então, assim, para mim, quem tem muito mais a perder é o empreendedor do que quem faz a gestão do dinheiro alheio. Não sei se eu respondi.
Não, boas reflexões aí de empreendedor investindo. Acho que faz bastante sentido aí que você colocou. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você, Roberto, como que você fez nos seus negócios para... Você teve sócios ou não? Tive. Como que foi para você escolher seu primeiro sócio? Como que você tomou essa decisão? Não tomei, né? Porque no início de tudo, quando eu tive sócio em empresa de economia real, era coisa de amigo. O amigo vai lá, junta com outro, resolve fazer um negócio para ganhar um dinheiro e você junta lá com um amigo de bar, um amigo que você conhece informalmente. E se o cara for trabalhador, for empresário, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Ao longo do tempo, quando eu fui ficando um pouquinho mais velho, eu resolvi ir para a carreira solo e tocar 100% da minha empresa, que foi quando eu fundei a Master Park, empresa de estacionamento. Meu irmão foi entrar no ciclo final da empresa como sócio, porque ele estava ali me ajudando a reestruturar a empresa, mas ele não era aquele cara que estava no dia a dia, por isso que deu certo. Se ele ficasse no dia a dia, por sermos irmãos e termos pensamentos conflitantes, não ia dar certo, ia gerar um problema de pessoa física na pessoa jurídica. Quando eu parti para vender a empresa para um investidor institucional, que foi um fundo de private equity e que é um sócio, e é um sócio majoritário, aí eu tive a opção de ter ou não esse sócio, porque eu quis ter um, mas eu não tinha opção de escolher quais sócios, porque o mercado estava fechado e eu só tinha um investidor disposto a botar dinheiro. Então era tipo, esse, vai com tu mesmo. Então o que eu pude fazer foi diligenciar outros empresários que fizeram negócio com o fundo para saber, cara, o que é que me espera. E eu fui que meio que avisado que os que tiveram coragem de me contar ou a boa vontade de me abrir alguma coisa, eu falei, tá, eu sei mais ou menos onde eu estou entrando, mas ninguém me deu a dica completa. Coisa que eu faço hoje. Se me ligar, eu vou falar 300% da história. Mas eu gostaria que tivesse me dito na letra total. Isso ia fazer diferença na hora de eu tomar a decisão? Não, porque eu precisava fazer. Só que talvez eu tivesse tomado mais cuidado na composição dos itens do acordo de acionista. Interessante. Então, pegando esse gancho, se você puder compartilhar com a gente algumas dicas de quem está nesse momento de negociação com o fundo. Primeira, todo fundo tem uma reputação. Você tem que falar com quem já fez negócio com ele. Com os empresários. Não com o executivo que trabalha na empresa, porque o executivo tem conflito de interesse. Ele está no salário e bônus, ele não vai falar bem ou mal do fundo que está ali remunerando ele, obviamente. O empreendedor que fez o deal, na minha visão, você tem que falar com esse empresário em 3 momentos. 1, no cara que acabou de fazer. 2, no cara que já fez e deu saída. 3, é alguém que está lá na tese. Você vai pegar a opinião de empresário em estágios diferentes, tanto para VC como para fundo de economia real. A segunda coisa que eu faria, falar com outros investidores de perfis parecidos e de alguma maneira tentar pegar a reputação daquele fundo. Porque, cara, o mercado do Brasil se resume a Faria Lima. E a Faria Lima é uma avenida pequena. Todo mundo se fala e às vezes um fundo tem um sócio que já foi de outro. Então ele conhece a história da ex-casa. Você também consegue pegar esse papo. E o terceiro, que é uma coisa, essa é a dica bônus. Falar com os advogados societários que já fizeram a agenda de M&A dessa turma. Você tem que falar com um advogado que sempre sentou do outro lado da mesa. Esse cara vai te dar o termômetro de como é o perfil do comprador. Você conhece o teu sócio no nível de documento que ele te manda para você assinar. Se você recebe um acordo de acionista do bizarro, que eu brinco, aquele da monga que vai te pegar, meu irmão, tenha cuidado com esse cara, porque certamente talvez não seja o sócio que você quer ter para amanhã. Se ele for muito belicoso, com cláusulas muito duras, sua vida vai ser muito mais difícil. Então é um termômetro para você saber onde você está entrando. Muito bom. E aí, quando você está na jornada de empreendedor, a gente tem muitos negócios que a gente atende na Venture People. Tem empresas que têm os fundos de Venture Capital e tem as empresas de dono, né? Eu vejo um movimento aí de alguns advisors surgindo no mercado, inclusive você falou que oferece esse tipo de serviço, e eu queria entender com você qual que é o melhor momento para um empresário buscar aconselhamento de advisor, se é nesse momento que está negociando com fundo, qual que é o melhor momento para você ter um advisor para o seu negócio? Quando o empresário toma a decisão de ir a mercado, fazer uma captação, eu sempre acho que ele não deve ir sozinho de peito aberto. Não basta ter apenas um bom advogado para fazer um bom acordo de acionista, porque o juridiquês não são aspectos comerciais. O jurídico ele te protege e te blinda de algumas condições que possam ser muito predatórias. Um bom advisor, ele pode lhe representar no seu interesse para ser meio que o teste de ferro ali na negociação, para ter o termômetro de se o fundo está te operando ou não, para você fazer uma agenda de falar com os melhores fundos e não com os piores. O momento que cada fundo está no mercado, que às vezes você está falando num momento que o fundo está desesperado para botar dinheiro, e isso é uma vantagem para você,
Às vezes você está falando com um fundo que está no Cristo da onda, com muita coisa dando muito certo, esse cara talvez não queira fazer um deal interessante para você. Então, em que momento que ele deve procurar um advisor? Primeiro, quando ele está pensando em fazer esse movimento, chama um para bater papo e entender mercado. Segundo, quando de fato for rodar a bolsinha, que eu brinco, cara, bota um advisor e remunera ele num percentual de mercado, que na minha visão é a melhor remuneração que você vai fazer. Eu tive advisor quando eu vendi minha empresa e posso assegurar que se eu não tivesse o advisor, meu deal teria sido muito pior. Eu teria recebido menos dinheiro e eu teria assinado um acordo de acionista muito mais leonino do que foi. Mesmo se for um empreendedor que tiver um baita conhecimento no mercado financeiro, assim. Não importa. O empresário, ele tem emoções. Ele tem apego. No final do dia, ele vai confundir os papéis em algum momento. E o empresário tem uma empresa para tocar. Então, se ele ficar nessa agenda de negociar o próprio deal dele, que pode ser inclusive o deal da vida dele, e não tem ninguém para poder amparar na negociação com a empresa tocando, às vezes ele pode dar um tiro no pé. Quando é que a empresa geralmente não tem advisor? Cara, quando a empresa é muito grande, que está fazendo um M&A, uma empresa listada, porque o cara já tem um RI, já tem um bom CFO, já tem auditoria, ele apenas contrata um advisor pro forma, que é o banco com mandato para poder representar, que na verdade é meramente um ouvinte que fica ali na mesa, porque o compliance manda fazer isso, né, para mitigar problemas de fraude e questões de antiética. Então, no final do dia, eu sempre acho que vale a pena fazer. E você já teve algum caso nas suas empresas que você deu advisor, ou você mesmo na sua trajetória profissional, e que teve que mexer na estrutura societária da empresa para tirar um sócio? Já, mais de uma vez. O que acontece? O comprador, ele pode achar que o seu cap table está poluído com um sócio errado se o cara tiver uma reputação ruim. E se ele te der esse aviso, você tem que avisar para o cliente e falar, com esse sócio aqui não vai rolar deal. Você quer que esse sócio fique ou que ele saia? Esse é o primeiro ponto. Na minha própria empresa que eu vendi, eu tive que incorporar a figura de um sócio que não estava contemporizado oficialmente na companhia. Ele era um sócio verbal, mas não era um sócio formal. Então eu tive que formalizar até para o sócio poder receber o equity dele representado em dinheiro no final do dia e formalizar a relação. A outra coisa que pode acontecer é quando o sócio que você tem na negociação, ele está mais atrapalhando que ajudando. Aí a gente tem que fazer uma pergunta dura para o outro acionista e falar, cara, você quer fazer esse deal ou não quer? Porque tem um sócio que não está querendo. Compra a parte dele e segue. Então, isso já aconteceu. Isso não é a maioria dos casos, mas é comum. Principalmente nesse item 3. O outro sócio que não quer, às vezes ele é um sócio minoritário, mas a empresa não tem acordo de acionista e o cara pode melar o deal inteiro. Então, eu já vi muito deal não acontecer pela figura de um sócio que está na mesa por um motivo ou por outro atrapalhando. E aí você tem, pensando em 3 cenários, né? Porque às vezes você quer tirar um sócio, você tem grana para comprar a participação do sócio. Aí você tem um cenário que você tá mais ou menos, né? Não é que você tá endividado, mas tá mais ou menos, e tem o cenário que não tem caixa, né? Como que faz para cada uma dessas 3 situações para você tirar um sócio, antes até mesmo de receber um fundo? A primeira tá fácil, desde que você consiga arbitrar um valuation, que é onde que comprar sócio dá problema. Primeiro que você não tem um valor de mercado da empresa arbitrado, porque no contrato não diz o valor nem da cota. Então, para estabelecer uma regra de preço, é um parto. A não ser que você tenha uma acordo de acionistas, né? Que daí você estabelece Que a maioria não tem. Tá. Quando você vai para uma empresa, cara, independente do tamanho, independente de ser economia real, porque ninguém gasta dinheiro com acordo de acionista antes. É impressionante, as pessoas não querem gastar dinheiro, pegam uma minutinha do advogado lá, societário qualquer, e faz um contrato social e acha que aquilo está valendo. Então, estabelecer preço e comprar. No cenário 2 se você não tem o dinheiro, e aí pula até para o cenário 3, que quando você não tem o dinheiro, tem uma saída para isso. Uma vez que tenha sido arbitrado o valor da empresa e ela não tenha passivo, você faz você estipula um pagamento parcelado com uma geração de caixa futura da empresa mediante um ambiente de meta. Então, se o cara tem que receber 2 milhões de reais pela participação dele numa empresa no cenário de hoje, a empresa não tem dinheiro, você vai falar, cara, quando eu vender a empresa, eu vou comprar a sua parte. Você vai formalizar isso no documento, você fica livre para arrumar um comprador e comprar a parte dele. Isso dá para fazer. Tanto no cenário quando a empresa não tem caixa, quanto no cenário que você vai tá deficitário e realmente não tem dinheiro nenhum para extrair. Então, a figura de um sócio investidor vai servir, inclusive, para comprar a parte de alguém que você não tem dinheiro para comprá-la agora. Isso é super comum.
Entendi, interessante. A gente falou um pouco, né, das empresas com a participação de um fundo, mas as empresas de dono também vão ter as suas vantagens, né? O que você enxerga como vantagem de trabalhar em uma empresa de dono? Vantagem para o próprio empreendedor ou para o colaborador que está lá? Vamos falar Os do dois. colaborador e do Colaborador. dono. Eu acho que essa pergunta é muito boa. Sobre a ótica do colaborador que toma decisão, né? Ele pode trabalhar numa empresa que tem fundo ou uma empresa que é de dono, né? Como que você enxerga essa dinâmica para um colaborador? Depois acho que a gente pode fazer até uma visão. Tem duas fases de aprendizado aí. A empresa de dono, se o cara não for um Pikachu maluco, se for mentalmente preparado, é um belo legado de experiência, porque é uma empresa que o cara já tem um ambiente de meritocracia, o cara que sabe o que é remunerar de maneira variável, com bônus, com plano de meta estabelecido. Em empresa de dono, você fala com o dono da caneta, que é aquele cara aberto que você pode entrar na sala e falar com ele, independente se você é analista, se você é um gerente ou se você é um diretor. Então, essas são as vantagens se o empreendedor for sênior. Se o empresário, cara, é cabeça de tupiniquim, tá ali limitado, obtuso, ganancioso e mesquinho, ele vai te remunerar mal, ele vai te dar muito trabalho e vai te passar pouco aprendizado. O que você quer de uma empresa de dono? Aprender. Você não está lá para ganhar dinheiro. E leia-se, né? A gente até deveria, às vezes, estar pagando para ter essa experiência. Então, se você conseguir colar num dono bom e aprender tudo o que você puder da empresa, porque é o CEO, o dono, ele navega em todas as caixinhas. Financeiro, contratação de gente, comercial, visão de novos negócios, jurídico para se defender de processos trabalhistas. Então, assim, cola no cara e aprende tudo. Empresa de fundo é uma outra perspectiva de dinâmica, a depender em que caixinha você esteja. O nível de abertura de informação já é diferente, porque o fundo não permite que a abertura dos indicadores sejam dados para qualquer pessoa. O dono, às vezes, fica menos acessível porque ele está há muito tempo dando reporte para investidor, está em reunião de conselho, o rito é mais formal. Qual é o ganho que se tem? Às vezes, com o fundo, o crescimento da empresa é louco. Você cresce muito. Então, assim, você vai sair de uma empresa que talvez fature 10 milhões para ir para 100 milhões. Você vai ter um belo aprendizado. Vendo a empresa comprar outras companhias, fazer aquisição, errar a mão, perder dinheiro, pressão de investidor, o dono brigando. Tudo isso é aprendizado. Vai depender muito da caixinha que você entrar e você pode ter uma projeção rápida. Porque como tem dinheiro ali na companhia, às vezes você tem uma projeção de carga e salário e até de job rotation que numa empresa de dono demora mais, porque é aquele cara que segura mais a tomada de decisão, porque ele é um pouco mais conservador. Você já teve a experiência de ter uma empresa que você era o próprio dono, controlador, e depois, quando entra um fundo de private equity, provavelmente você não tem mais o controle de 100% da empresa, né? Eu não tinha controle nenhum. Não tinha controle nenhum. O que mudou para você desse antes de dono e depois? O que é o pró e contra na sua visão de empresário? Mudou tudo. E aí eu vou compartilhar primeiro a minha expectativa. Eu, quando era 100% de dono, minhas reclamações eram, cara, não tenho tempo para nada, estou engolido pela operação, não tenho dinheiro para crescer. E eu tinha um conselho consultivo que me ajudava a tomar as melhores decisões. Então eu já tinha pautas estratégicas. Mas, cara, eu estava sufocado. Não tenho dinheiro para pagar C-levels, não consigo ir para a empresa a nível nacional. Eu achava que quando eu fosse arrumar o fundo, a varinha mágica ia aparecer e ia resolver todos esses problemas, porque eu ia ter estrutura, eu ia ter capital, eu ia ter sinergia de investidas, eu ia ter executivos de uma senioridade melhor, eu ia ter dinheiro para comprar a empresa e ia crescer. De tudo que eu falei aqui, a maioria das coisas não aconteceu e foram até muito pior. E aí, o que acontece no pós? Né? E aí, referendando na experiência de você ser um sócio minoritário. Você é mais um. O CEO não necessariamente vai ter sinergia com o que você pensa. Você não manda nada, você não tem caneta para nada, você não controla a contratação das pessoas que estão ali trabalhando ao seu lado. Se você vê a tese para um lado que você discorda, você não tem nada a fazer, a não ser virar um mero torcedor. É sofrível para um empreendedor que tem cabeça de dono. Legado de coisa bacana. A sofisticação da engenharia financeira para a tomada de decisões é abissal. Eu aprendi muito tendo um sócio no mercado financeiro para ter uma engenharia de calcular sempre o downside, qual que é o upside, quais são as cláusulas dos contratos para você se proteger, garantia, remuneração, reunião de conselho, reporte para acionista, ver uma tese de crescimento, calcular MOIC de retorno. Foi uma big pós-graduação que me custaram alguns milhões de reais, diga-se de passagem, porque todo aprendizado tem dinheiro, né? No caso foi o meu, mas tudo bem, está na conta. Não na conta que eu achava, mas tá na conta. Mas é sempre assim. Então teve esse legado de bom aprendizado. Eu diria que as duas coisas valem a pena. A pessoa que tem a sorte de poder passar nesses dois ambientes gera um legado de conhecimento que o que você quiser fazer para frente,
você tem mais chance de dar certo, porque você navegou nesses dois mundos, apanhando bastante, ganhando uma grana e indo para o próximo estágio. Mas isso a gente vê mais em fundos de private equity, que é mercado das maduros, né? Você vê da mesma forma para fundos de venture capital, em que eles não tomam controle necessariamente da operação? A dinâmica de aprendizado é bem diferente. O que é legado de aprendizado? Tem pressão de investidor? Tem. Tem algum coaching sobre a tese? Tem, porque o cara está ali na reunião mensal de alguma maneira lhe dando uma orientação. Relacionamento melhora, mas eu diria que o legado ele é diferente de um private equity como um controlador. Com VC a dinâmica entenda como funciona o reporte, entenda como o cara está calculando o retorno sobre o capital dele alocado, entenda como ele quer dar saída antes, entenda o que é um bom acordo de acionista, qual é o conflito de interesse que tem, que perfis de fundos vão ser seus novos sócios, se você tem perfil gringo, como ele pensa sua tese para o mundo. Esse legado é bacana que quando um cara de startup não tem um VC top tier, a vida dele é muito mais limitada, é muito mais difícil. Eu não estou dizendo que ele tem que fazer rodada, não. Apenas a dinâmica de aprendizado é bem diferente. O que o empreendedor pode fazer de uma startup, se ele não quiser recorrer a um VC para ter esse aprendizado, cara, é ficar participando de fórum, de dinâmica, indo para os eventos, senta ali com os caras de VC, fica ali chupinhando conhecimento e anota no livro e fala com os outros empresários. De alguma maneira você está aprendendo isso e monta um conselho consultivo para ter caras que já passaram por isso, para poder te orientar para os próximos passos. Acho que esse é o atalho do caminho de aprendizado. Perfeito. E pensando em contratação, né? Como que você diria, o que você daria de dicas para trazer pessoas boas para o time e continuar crescendo? Das experiências que eu tive é assim, o empresário, ele acaba que numa empresa ele vira o ídolo pop de muita gente. Não o cara que está vendendo sonho e está ali no palanque dando palestra. Eu digo do cara que pega uma coisa do zero e leva para algum lugar. Tem gente que valoriza isso, porque ele se vê no seu lugar. Acho que é de gente assim que você quer do seu lado, que, entre aspas, de um admirador, ele vira um soldado leal e ele está ali pelo aprendizado. Esse cara fica com você muitos anos. Ele pode começar como analista e pode virar seu sócio na manhã. É raro ver gente assim, porque o cara tem que ter ambição, tem que estar centrado em conhecimento e não no dinheiro, e o cara tem que estar afim de trabalhar de verdade e colar com quem já aprendeu. Então, na hora de você contratar esses talentos, não é só fazer a pergunta clássica, por que você está aqui? O que é que você vê em mim e na empresa? E se você viesse a trabalhar aqui, você fosse o dono, o que você faria com essa empresa aqui? São perguntas que eu gosto sempre de fazer. Outra coisa que eu acho que é bacana para reter no momento que esse cara entra, dê voz ativa. Peça a opinião dele, independente do cargo em função. Eu sempre gostei de perguntar, cara, o que você acha dessa empresa aqui? O que você acha que a gente tem que fazer? Você fala com o cliente na ponta, o que a gente está fazendo errado? E não tenha receio, fala, bota no papel, escreve. Se você tiver vergonha, manda a cartinha, naquela época era cartinha, manda a cartinha para a empresa e explica. Você deixa o cara à vontade para poder falar. E assim, aí você tem que ter a senioridade para poder ouvir e não ficar contra-argumentando, né? Senão o cara fica na defensiva e não volta mais para lhe dar um feedback de um espaço que você deu para ele. Então assim, aquela história do chefe mandão, centralizador, que sabe de tudo, é uma agenda contrária para você reter talento. Muito bom. E aí, me diz uma coisa, como que foi esse movimento que você fez para se tornar advisor? Como que veio natural isso? O que foi o gatilho que você falou, pô, vou dar conselho para startups e empresários? Quando eu vendi a empresa, eu fiquei 2 anos como executivo, tocando a holding aqui em São Paulo, junto com o Pátria. Então eu era sócio de uma holding. Mas eu tive um processo em que eu me desliguei da função de executivo e fui para a parte consultiva da empresa, porque eu não me adaptei à vida de executivo de um sócio minoritário trabalhando em grande empresa. Então eu falei que ali não era o meu lugar. E aí, cara, eu saí do dia a dia e olhava dentro de casa e falei, cara, eu não tenho nada para fazer pela primeira vez na minha vida. Nunca passei por isso. Resolvi pegar o avião e ir para o Vale do Silício por conta própria e passei algum tempinho lá investigando o ecossistema de inovação e tecnologia, porque eu sempre gostei, mas eu era um neófito. Cara, eu fiquei tão maravilhado com o ambiente de inovação que eu parecia aqueles caras na Disneylândia quando botam o boné do Mickey Mouse. Falei, cara, tem uma coisa muito diferente acontecendo e eu nunca vi, porque eu sempre fui um cara da economia real. Conheci muitos VCs, muitos startupeiros em vários estágios, voltei para o Brasil, entrevistei muita empresa para poder, entre essas, botar dinheiro e aprender. Falei, cara, eu acho que eu consigo navegar nesse mundo aqui. E aí uma dessas empresas que eu estava conversando, o cara falou, cara, você quer me assessorar aqui? Estou no meio da negociação com o VC e você já vendeu a empresa para o fundo. Falei, cara, eu nunca fiz não, mas eu topo.
E foi bem sucedido a transação. Eu falei, cara, acho que eu levo jeito para esse negócio. Aí ele falou, cara, você não quer ficar aqui como conselheiro da gente, não? A gente vai fazer o deal, mas a gente quer que você fique aqui. E eu fiquei. Aí foi o start de falar, cara, eu acho que eu tô bem nessa caixinha. Não tô no dia a dia, não tenho chefe, tenho tempo livre, só pago para dar minha opinião e o cara topa se quiser. Falei, bom, acho que achei a caixinha adicional da minha atividade correlata lá de acionista de empresa de mobilidade urbana. E para quem quer se tornar advisor, o que você recomenda? Qualquer um pode ser advisor? Não, acho que não. Acho que tem que ter experiência. E experiência não é teórica, é prática. Então, na minha visão se o cara já empreendeu, já vendeu empresa, esse é um checkpoint legal. Se o cara já vendeu e continuou trabalhando, independente se é sócio minoritário ou majoritário, acho que também é outra experiência. Se ele já ajudou outras empresas a captarem o dinheiro de uma maneira indireta ou foi funcionário de empresas que já passaram por isso, também é legal. Se o cara foi executivo de algumas empresas e participou desse processo de fusão, de aquisição, de venda, acho que é legal também. E aí, fazendo um pouco da distinção entre o advisor / conselheiro, porque o advisor tem muito rótulo no Brasil do cara que assessora para fazer venda. E o conselheiro é o cara que está ali na função só de orientação. E as coisas às vezes se misturam. Então, o conselheiro pode ser um advisor e um advisor pode ser um conselheiro. Ele pode ser as duas coisas juntas, porque existem momentos diferentes da empresa. Não necessariamente as empresas que eu atuo como conselho, a empresa quer ser vendida. Então eu não vou ser um advisor dela de uma venda, mas eu vou ser conselheiro para ajudar ela nos próximos passos. Então esse mix de experiências tornam você mais tarimbado para se colocar nessa caixinha. Que legal. E antes da gente começar aqui, você estava contando das viagens que você faz, né? Anualmente para o Vale do Silício e também para a China e para Israel. Conta um pouquinho de como são essas experiências. A minha experiência de roadshow foi assim, quando eu era da economia real, eu ia para o mercado europeu. O que eu fazia lá? Eu estudava segmento de mobilidade urbana, visitava as empresas, ia nos países, ia nos congressos. Isso me dava visão para onde o meu setor estava indo e criando relacionamento. Então, assim, no setor que você está inserido, na minha visão, ir para a feira lá fora do mundo é legal. Feira oba-oba é legal no início, depois o conteúdo é raso. Tem que ir para eventos mais específicos, num fórum de menos pessoas, porque você senta do lado de um C-level, senta do lado de um dono e usa sua cara de pau para colar no cara, criar um relacionamento e aprender, né? Que a gente está ali para aprender. Vale do Silício, para mim, é mandatório todo mundo ir pelo menos uma vez por ano. Vai fazer o que lá? Ir para o Starbucks lá e ver a historinha da origem da Apple? Não é isso, né? A excursão do varejo é legal, mas é conectar com startupeiros que estão lá no Vale, independente se o cara é gringo, se o cara é de lá, é legal, de várias teses diferentes. Falar com alguns VCs é legal. E, cara, como que você faz isso? Vai para eventos menores e você conecta. Por exemplo, o Brasil aqui tem um evento chamado Brasil Silicon Valley. A natinha dos VCs de São Paulo estão lá. Você vai gastar uma grana para falar com o cara lá? Não. Mas tem uma galera de VC de lá que frequenta evento. Então, nessa dinâmica, você consegue fazer um bom leque de experiência. A China é um mercado completamente diferente do que você já viu, porque como é um país muito grande, cada região da China é um ecossistema de inovação diferente. E o chinês, cara, ele é um bicho pro-business. Ele olha, ele fala, ele quer saber o que ele pode te vender para você levar para o Brasil. Então, assim, você tem feira que vende de tudo, de fornecedor, de solução de tecnologia, você vai lá, você conhece gente pra caceta. Você vai em Singapura, é outra história. Você vai em Wuhan, é outra história. Você vai em Beijing, é outra história. Cada cidade tem um ecossistema um pouco diferente, com gente de perfil diferente, brasileiro morando lá, inclusive, trabalhando em startup chinesa. É sempre um deal muito legal. Conhecer o que esses caras estão fazendo lá não necessariamente significa que você vai trazer para o Brasil, porque tem muita coisa que é específica do mercado chinês. E Israel, velho, é o creme de la creme do intelecto mundial. Porque tem grana, é um país menor, mais seleto, e para quem quer olhar, por exemplo, práticas de cibersegurança, de proteção de dados e de alguma ação específica na área de agronegócio, para geração de energia renovável e de água, sistemas pluviais, cara, é fantástico. Eu recomendo esses 3 países, alguém pelo menos ir, não dá para ir toda vez por ano, mas se você puder escolher e fazer essas rodadinhas de viagem, acho legal. Vai dar o caminho das pedras. Eu decidi que eu quero ir pro Vale do Silício, Roberto. Eu tô aqui no segmento de, sei lá, vamos falar de RH mesmo. Como que você faria no meu lugar? Eu falei, pô, Milton, você tem que fazer isso, aquilo,
para você se conectar com o fundo, o que eu tenho que fazer? Como que eu faço essa aproximação para desenvolver esse network num lugar que eu nunca fui antes? Beleza. Primeira coisa é mapeamento de mercado. O LinkedIn é a melhor ferramenta do mundo, em que as pessoas não sabem usar direito. Eu uso o LinkedIn desde since 2006, 2007 eu uso lá para gerar lead. Então, se você mapeou as empresas do seu segmento que atuam no Vale do Silício, por exemplo. Quem são as empresas, quem são os fundadores. O que é que eu faço? Adiciono. Conexão de primeiro grau. A maioria vai te aceitar. Mensagem que você vai mandar pro cara. Não dá para mandar uma copy ridícula, idiota, generalista lá. Que o cara vai cagar achando que você é um fornecedor querendo vender. Você não tem que vender nada para alguém. O que eu faço? Eu vou na humildade. Pô, fulano, sua empresa é massa, eu atuo com isso no Brasil. Eu quero aprender um monte de coisa com você. Eu estou me programando para o Vale do Silício. Se eu for para aí, você me recebe? O cara vai responder que sim. O americano é pragmático. Ele vai dizer assim, para que você está vindo aqui? Eu falo, eu quero aprender com você. Não precisa embuchitar, não. O cara vai dizer sim ou não. VC é a mesma coisa. O dono do VC vai te receber? Acho que não. Mas o braço direito vai. Você fala, olha, eu vou estar no Vale do Silício nessa data aqui. Eu tenho uma empresa disso. Eu estou tocando aqui. Eu quero aprender como é que vocês pensam. Eu queria um feedback sobre a minha tese. No melhor dos cenários, você me recebe aí para um almoço? Para um café? O cara vai dizer sim ou não. Gente, é só isso. Tem muita gente que dá o sim. E tem muita gente que não responde. E tem muita gente que dá o não. E o cara que te deu um não, quando você chegar lá, você vai avisar, oi, tudo bom? Eu tô aqui de novo. Só para te dizer que eu tô na área. Outra coisa que eu faço no LinkedIn, quando ele é a sua conexão de primeiro grau, você clica lá em informação de contato. Às vezes o cara deixa o celular lá. Manda um WhatsApp pro cara na boa. Como se já conhecesse ele, o cara vai te responder. Ô, Brian, tudo bom? É Valverde aqui, aí, não sei o quê, vamos lá. Tô aqui no Vale do Silício, vamos se falar? O cara vai perguntar, Valverde da onde? Já parte do pressuposto que ele te conhece, entendeu? Isso aí, isso é método raiz de venda comercial lá da Bahia, hein, velho? Isso é... não, você já tem, né? Não tem muito a perder. Exato, não tem que ter melindre para poder abordar. Você não tá importunando ninguém, você tá ali para aprender. E se o cara for sênior, bicho, ó, eu sou abordado no LinkedIn toda semana, contando as coisas que eu escrevo. Sim. E vem de tudo. Cara, eu respondo quase todo mundo. Quando o cara vê uma abordagem muito idiota, esse eu cago. Mas quando o cara vem legal e fala, pô, Valverde, porra, caralho, vamos tomar um café, eu falei, pra falar o quê? pra falar isso, tá bom, eu vou. Eu faço a videochamada, eu tô com um negócio aqui, queria compartilhar com você. Eu falo, tá, me escreve os bullets do que é, mas eu falo com você. Então, assim, se o cara vier na boa, for pragmático, vier buchitando, eu vou cagar pra ele, que também ninguém tem tempo pra perder. Mas assim, não necessariamente o cara quer me vender, o cara quer me compartilhar a história, eu vou ali aprender a história dele, eu dedico parte da minha agenda semanal só para fazer isso. Eu estou ali gerando lead, estou conhecendo outras teses, estou aumentando meu network, e disso pode virar um cliente, e disso pode virar um negócio. Então tem gente que pensa assim, e tem gente que não. De novo, você vai falar com 100, 20 vai dar certo, você já tem uma viagem programada para o Vale do Silício, parabéns. Muito bom. Acho que pegando o gancho no que você falou de conexão, eu gosto de fazer uma pergunta nas minhas entrevistas, que é como as pessoas aprendem as coisas sozinhas, né? Certo. E eu costumo olhar muito o Google Scholar, né? Eu vou no Google, vejo o artigo científico, porque eu sou nerd, eu gosto disso, acho super bacana. Outra forma é ir na Amazon e pesquisar pelo tema e olhar os livros, os autores, e eu começo a stalkear os autores para ver quais autores eu acho que eu confio ou não naquele conteúdo, para ver se eu leio ou não aquele livro. Certo. Né? E tem gente que vai num caminho muito alinhado com o que você colocou, que, pô, quer saber? Eu vou mandar mensagem para um monte de gente, trocar ideia. Como que você aprende e o que você aprendeu com as conexões? Como que você vai preparado para essas conexões que você desenvolve no LinkedIn? Bom, quando eu vou ter a primeira videochamada com uma pessoa que eu não conheço, de um setor diferente, quando o cara está me abordando, obviamente que ele está muito mais suscetível para ele abrir dados das coisas dele do que eu das minhas. Então, assim, fica mais fácil para mim fazer isso porque não sou eu que estou procurando. Mas eu vou inverter a lógica. Quando eu procuro uma pessoa de um... Aliás, eu estava fazendo isso hoje num táxi mais cedo, de um setor correlato que eu atuo na minha startup, para um player francês. Mandei mensagem pro cara e falei, ó, ele quer falar comigo de quê? Eu falei, ó, eu tenho uma empresa aqui no Brasil que opera assim, eu quero falar com você porque eu quero aprender tudo que você fez e de repente disso estabelecer uma parceria. Então, quando esse cara vier pro call, eu vou dizer, ó, cara, eu vou abrir primeiro minhas coisas para ele sentir conforto que eu não tô ali espionando nada. Vou dizer, ó, cara, eu faço isso, eu trabalho assim, a minha empresa tá assim, eu tô nesse estágio. Eu vi que você já tá assim, então eu estudo um pouco do setor do cara para criar empatia. Não vou lá fazer pergunta de orelhudo burro, que aí o cara já baixa o tesão. Você tem que mostrar que tem conhecimento do setor do cara, minimamente. Então eu estudo um pouco do setor
Eu estudo um pouco da empresa, eu entendo o perfil das pessoas que estão ali no LinkedIn, quem são sócios, as notícias, as últimas divulgações, eu já tenho um assunto para tratar com ele da própria empresa. Eu já não vou perdido em um pouco do setor. Então eu vou lá no New York Times, no Bloomberg ou no Valor Econômico da empresa brasileira e vou entender como é que está o setor dele. Então tem assunto. Ter assunto é uma boa dinâmica para você desenvolver uma conversa interessante e você ali fazendo umas perguntas sem ser indiscreto para saber mais informações do negócio dele, do nível de detalhe que você quer ir. Pelo menos assim que eu faço. Adicionalmente, YouTube tem muita coisa boa. É que você falou de Amazon. Eu uso o YouTube. Às vezes tem muita palestra boa gravada lá. Não é videoaula do infoprodutor. Palestra. E o cara lá na palestra fica a transcrição do áudio embaixo. Eu dou print, eu grifo as frases de impacto, eu levo pro meu bloco de nota. Que depois eu faço uma espécie de um book de consulta dos temas mais relevantes que me impactaram e quais foram as frases ali que eu não deveria esquecer. É uma agenda de cabeceira que eu trago daquele assunto específico. É um pouquinho chato fazer essa organização, mas, cara, é um atalho pro conhecimento, né? Que o HD tem limite, mas que eu tomo um bulletproof, né? É isso aí. Bom, a gente tá se encaminhando pro final, então. Já? Menino, Passou rápido, né? que peninha. A gente tem 40 minutinhos aí, mas no final a gente sempre faz uma pergunta mais filosófica, né, Bia? Sim, a gente costuma pedir para os nossos convidados recomendarem um livro, uma série, alguma coisa aí relacionada ao ecossistema. Do ecossistema de startup, tem uma série chamada Silicon Valley, que todo mundo tem que assistir, tá na HBO. E do mercado financeiro, quer aprender? Billions. Assiste Billions, aquilo ali é o mundo real. Sacanagem do mercado financeiro, passar da mão na bunda, condicionista, tá tudo ali. Livro para empreendedor é de um samurai chamado Musashi. Tem trilogia 1, 2, 3, porque é a história de um samurai espadachim de madeira que se achava um grande lutador e ele descobriu que ele não sabia porra nenhuma. Então tem a formação dele até ele de fato virar um lutador e um samurai profissional e como é que ele morreu. Aí é a saga do empreendedor que acha que sabe tudo e não sabe nada e ele vai até o final do ciclo de aprendizado apanhando muito até chegar no estágio. Então tem resiliência, tem aprendizado, tem humildade, tem disciplina, tem todo um ciclo transformacional da vida dele e é tanta coisa, porque são 3 livros assim, ó, dessa grossura. É livro que não dá nem para levar no avião, porque ele é muito pesado, mas é que eu sou do livro impresso, não é negócio de Kindle, não é comigo. Aí eu gosto de gravar lá o grifo e guardar na biblioteca. Então acho que essas são as recomendações que eu daria. E para você como empreendedor, qual que foi o momento mais tipping point, o ponto da virada para você em toda a sua trajetória profissional, que eu sei que você fez bastante coisa, você já vendeu abadá, né? Já em bloco de carnaval, velho. Foi sua primeira profissão, vender abadá? Foi minha primeira profissão. Eu vendia fantasia de bloco de carnaval, colocava um anúncio no jornal impresso, fazia uma copy em negrito, para poder o meu anúncio se destacar dos outros, que tava todo mundo dizendo, vendo abadá, não sei o quê, vendo abadá e tal. Aí a pessoa me ligava, eu tinha um telefone que não tinha bina, que era aquele smartphone, que não era smartphone, né? Aquele Motorola, atendia. Alô, Roberto, quanto é a fantasia? Eu tinha alguns segundos para poder engajar o cara no telefonema para convencer ele a comprar de mim, porque o preço era igual. E marcar com o cara no ponto de encontro para ele fazer uma ficha, preencher e eu levar para a sede para poder aprovar e o cara comprar a fantasia. Raiz na venda ponta a ponta. Mas o momento mais assim, eu diria que eu tive 2 momentos que foram transformacionais na minha vida empresarial. O primeiro foi quando eu vendi a empresa para o fundo e segundo, quando eu dei saída do fundo. Esses 2 momentos foram transformacionais porque foram 2 ciclos super importantes para mim em estágios de aprendizado diferentes. Uma era o do empresário sonhador que estava ganhando um jogo, que achava que ganhava o jogo ao vender. A outra é quando eu saio de uma tese que foi de um negócio de 50 milhões para 600 milhões, que virou 1,2 bi de faturamento, e eu falei, pô, eu tô com dever cumprido. Aprendi muito, agradeço imensamente ao universo por me ter dado essa oportunidade. Vou pegar esse aprendizado e transformar em coisas melhores lá para frente. Só uma curiosidade, fazendo uma breve análise, né? Tudo que você falou para mim me remete a vendas, né? Se você tivesse tomado o caminho de trabalhar numa empresa, seria com vendas que você trabalharia? Sim, com certeza. Vendas / novos negócios. De onde que vem isso de vendas em você? DNA, sou baiano. O baiano vende tudo na praia, né? Vende miçanga, camarão, passeio de barco, queijo coalho. É sério, você vai na praia, o vendedor vende tudo, ele não tem nada na mão. Sim. Ele está literalmente virando marketplace ali, vendendo coisa de terceiros e trazendo e ganhando comissão. Meu pai é empresário, minha mãe é médica, é empresária, todo mundo era vendedor lá em casa, né? Acho que de alguma maneira eu também incorporei isso no meu DNA para formar a persona aqui.
Muito legal. Poxa, adorei conversar com você, Roberto. Obrigado. Você veio diretamente de Salvador aqui nos prestigiar. Exato. Vocês são VIP, pô. É isso aí. Então ficamos muito felizes. Eu que agradeço. Acho que se quiser deixar um último recado para os empreendedores aí, ou as pessoas que querem trabalhar em startup, só uma mensagem aí para eles de incentivo ou de reflexão, acho que vale. E aí depois a gente acaba fechando esse episódio. A mensagem é, se prepare, porque você vai se frustrar muito. Tudo que você imaginou vai ser diferente, mas essa é a parte do jogo. E pegue todos os seus erros e transforme num múltiplo de acerto que lhe permita continuar de pé e colhe e aprenda com quem sabe muito mais que você. Perfeito. Obrigada, Roberto. Foi um Namastê, prazer. axé. Valeu. Obrigado, Roberto. Então, fica aí o nosso último episódio. A gente vai ter mais, obviamente. Então, obrigado pela sua audiência. Não deixe de dar o like, compartilhar, se inscrever e avaliar a gente no podcast do Spotify também, né? Não esqueça que a gente tem também nosso streaming no Spotify. Um grande abraço para vocês. Até o próximo episódio. Até.